Esse assunto é muito polêmico, muito difícil de ser falado. E é difícil você conseguir ter uma conversa de começar a falar isso sem ser interrompido e as pessoas começarem a ter raiva. Esse debate, ele requer que você escute e lide com um lado que você não gosta. E quem não quiser debater isso, não está sendo genuinamente honesto em querer lidar com o problema. Está repetindo uma retórica, um refrão ideológico e dizendo que e vai continuar clamando, não, é assistência, assistência, assistência. Do mesmo jeito que quem do outro lado só falar que não, tem que dar porrada e tem que acabar e tem que trancar essas pessoas, também não está querendo debater o que está acontecendo. As pessoas não têm noção o que estava acontecendo ali do ponto de vista da segurança. A GCM, a Guarda Civil Metropolitana, em sua atividade rotineira lá na região da Cracolândia, ela foi surpreendida por dois indivíduos que desferiram tiros de carabina calibre 12 contra esses guardas civis metropolitanos. Aí você tem o nosso atirador de elite, o sniper, que desertou o exército e se juntou ao crime organizado e estava de dentro da Cracolândia, apontando, mirando, atirando na polícia, sem nenhum receio, sem nenhuma trava. Começa a se descobrir que pessoas sequestradas eram levadas para o cativeiro dentro da Cracolândia. Por que elas eram levadas para lá? Porque ali era um lugar que a polícia não entra. Aí você começa a ouvir relatos de quantidades de armas, o quanto que os bandidos estavam armados lá dentro. E você escuta isso das equipes de saúde, das equipes de trabalho, equipes de assistência social, todos falando. Tem muita gente armada, estamos com medo de trabalhar. E a coisa começa a ficar insustentável a um ponto que as equipes falam, olha, eu não vou mais lá. Você começa a ter uma série de fatos e eventos que vai escalando, e o problema vai tomando uma proporção que ficou totalmente fora de controle. Ou se fazia uma operação policial, ou agia... Vamos fazer daquele jeito que nós treinamos lá. Ou você começar a dar uma força pros bandidos, pros criminosos, e aquilo era o começo do que a gente assiste no Rio de Janeiro. O controle total de um território pelo crime organizado. Crack e muito dinheiro. Ó, isso aqui não é tráfico? Isso aqui não é tráfico? Isso aqui é permitido no Estado democrático? Você tem razão. É droga! E esse é o ponto, é a gota d'água. Dali para frente ficou evidente que não dava mais para lidar com a Cracolândia sem uma grande operação policial que fosse prender esses traficantes, lidar com tanta gente armada. Sai! Vai, tio, vai. E ter uma ação de combate ao crime. Não dava, você não tem como esperar. Se o Estado ficar parado e não fizer nada, bom, então
Então vamos deixar eles dominarem, vamos dar o sinal que tá tudo ganho, que eles podem fazer o que quiserem. Não existe mais a Cracolândia, cada vez mais uma página virada na história de São Paulo. E aí nós vamos revitalizar com segurança, parte de limpeza da prefeitura. Nós conseguimos mudar a cara da região e integrá-los numa frente de trabalho com tratamento médico, que é o que pode construir um novo horizonte para esse pessoal. Essa área permanecerá cercada, vigiada pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Metropolitana. Não haverá a menor possibilidade de voltar à Cracolândia. A Cracolândia não foi resolvida. São Paulo foi um dos primeiros locais do Brasil que o crack começou a ter mercado de crack, venda e uso de crack, né? E isso foi na virada dos 80 para os 90. O nome Cracolândia começa a ser usado aí no final dos 90, né? A partir dos anos 2000. Quando eu cheguei aqui em 2003, ele se concentrava na Gusmões. E aqui nessa região tinha focos pequenos. Grupos de 10, 5, 6, no máximo 20 pessoas. Aí ele veio para cá. Até então, assim, tinha na faixa de 200 pessoas. Nós passávamos por dentro. A gente passava, a viatura passava, a gente passava a pé. Pessoas passavam para ir trabalhar. Ainda era acessível. Temos aí 1 milhão de usuários de crack no Brasil. Lógico que não temos 1 milhão de usuários nas ruas. A maioria dos usuários de crack estão em casa, de alguma forma convivendo com a família, né? Por isso que a gente tem os dados bastante consistentes. Para cada usuário de droga, e o crack não é exceção, você tem 4 pessoas afetadas, né? Porque os usuários de crack têm filhos, né? Tem mãe, tem pai, tem namorada. Agora, existe todo um componente social, psicológico, familiar, que levou a pessoa a ir buscar a droga. Ninguém começou a usar o crack e foi parar na Cracolândia de uma hora para outra. Tem pessoas que passam um processo de 10, 15, 20 anos para chegar na Cracolândia. O crack não tem idade. Tem sim um fator de risco maior para homens, mas não é uma droga, por exemplo, que responde como todas as outras que vai para o jovem, que o jovem está mais em risco. Isso a gente vê, olhando a Cracolândia, a gente vê vários idosos. A gente vê o quanto que qualquer idade é vulnerável. Então, aquela vulnerabilidade clássica para qualquer droga não funciona para o crack. E a gente tem pessoas dentro da Cracolândia que têm condições muito boas de vida, mas são dependentes, viciados. Inclusive, a gente conheceu jovens da África do Sul que vieram passar férias no Brasil e foram um dia na Cracolândia, experimentaram crack. Então, estavam há mais de 6 meses vivendo no Brasil, indo todos os dias na Cracolândia. É o que a gente chama do turismo da droga. Não tem sensação melhor na vida, eu te falo, do que você puxar o trago. É uma droga maldita, mas é uma droga gostosa. Como um curto-circuito, tudo fica trêmulo, luzes no cérebro e que dura em torno de 4 a 5 segundos, no máximo. Você se sente, super bem, você se sente todo poderoso, você não tem problema, até você assoprar a fumaça.
Depois disso vem a sequela comportamental do uso, que é uma coisa muito rápida, que é a coisa, a síndrome persecutória, você achar que tem sempre alguém à sua espreita, você começa a ouvir passos e os seus sentidos, principalmente a audição, se amplia muito, você ouve longe. Ao mesmo tempo que você se sente bem, você se sente mal. Você fala, o que eu tô fazendo com a minha vida? Aí depois, quando você vai parar, que você vai ver, você já tá descalço, já tá andando sujo, com as mãos tudo queimadas, mendigando que nem um doido, cabelo todo bagunçado, fedendo. E quando acaba? É o pior. O crack nada mais é do que a própria cocaína. Só que a cocaína sem um radical químico, que é o cloridrato, então seria a cocaína em forma de cristal. A diferença é que a cocaína ela vai ser ou injetada ou ela vai ser cheirada. E o crack, sendo em forma de cristal, ele pode ser fumado. Você fumando a cocaína, a absorção pelo organismo é muito intensa e muito imediata. Então o indivíduo vai ter uma grande quantidade de cocaína no cérebro muito rapidamente. E é por isso que o efeito é muito mais intenso do que a cocaína cheirada. A duração também é menor. E isso faz com que o indivíduo, na hora que passa o efeito, ele queira de novo fumar mais uma vez para voltar aquele efeito. Quanto mais rápido esse efeito de uma substância, para qualquer droga, mais o risco dela viciar o indivíduo. Fiquei todo relaxado, tira toda aquela pressão. Aí a boca dentinho, começa a te irradiar e começa a ficar naquela brisa. E aí vai transformando a pessoa. Chega uma hora que você transforma num monstro. Com o tempo, esse prazer que você sente, ele vai se transformando em dor, até virar só dor e sofrimento e tentativa de suicídio. É isso que acontece. É igual você pular de um prédio. Antes de você chegar no chão, a sensação deve ser muito boa. Mas você vai chegar no chão. Uma hora ou outra vai todo mundo que desenvolveu dependência de cocaína chegou no chão e se quebrou todo. Alguns não conseguiram levantar. Eu acho que o grande desafio é não permitir que o menor vá para o crime. É não permitir que alguém use droga. Isso é com o sistema de educação na escola, com o Estado ensinando, avisando. Diminuir os fatores de risco de uma população jovem. Se a criança vai mal na escola, se ela mora numa comunidade que tem acesso fácil a drogas, se os amigos usam drogas, se os familiares usam drogas, se ela não tem acesso a lazer, se ela não tem uma orientação religiosa, se ela não tem nenhuma orientação mais na vida, são fatores de risco. Não vai fazer um programa para o Brasil inteiro e vamos melhorar. Não vai ser assim, porque o Brasil é heterogêneo, os adolescentes são heterogêneos, né? Você vai ter que usar um outro tipo de linguagem, né? Falar que a droga faz mal, não tem efeito nenhum. A primeira coisa que você deve saber sobre cocaína, sobre álcool, não vou falar maconha porque eu não gosto, mas sobre álcool e cocaína, você tem que chegar para o seu filho e falar assim, você sabe por que cocaína é proibido? Porque é muito bom. Droga é muito bom. Senão ninguém usaria. Se você não falar isso para o seu filho, ele vai descobrir sozinho que é bom e para de acreditar em você. Faz sentido falar em craco resiste? Faz o menor sentido. A primeira coisa que fala câncer resiste. O que tem que resistir é o ser humano. Primeiro ele já usa o nome craco, em vez de craca, que é aquela coisa grudada. Quer dizer, você já desumaniza a pessoa. Eles já chegam assim, rotulando, usando um arquétipo idiota. Sabe, de craco resiste, e o símbolo ainda são 2 cachimbos. Quer dizer, ele quer que o cara tome na bunda mesmo, né? Por que eles não vão lá usar? Fica uma semana lá usando, e quando ele quiser sair, fala, não, resiste aí. A Craco Resiste, ela é um coletivo que ele vem principalmente para fazer a voz das pessoas serem escutadas. A gente não está se colocando na posição de pessoas que vão resolver o problema. A gente está se colocando na posição de pessoas que vão intermediar os agentes ali. Você tem grupos que convivem com aquilo e aquilo
É a vida deles. Você vai falar para eles, acabe com isso, temos que acabar com isso aqui? Fala, e eu vou fazer o quê depois? Vou cuidar de quê? Aí você tem várias entidades que uma se transformou na própria resistência contra acabar com o crack. Vocês defendem que a doença continue existindo? Não. Mas a gente defende que ela seja tratada de uma forma humana. O objetivo é que a gente dê condições suficientes para a pessoa conseguir decidir se ela quer usar crack ou não. E se ela quiser? Se ela quiser, eu não vejo diferença entre quem quer usar crack e quem quer usar álcool. Eu acho que a sociedade não deve se preocupar com que drogas as pessoas vão usar. A sociedade tem que se preocupar com como a gente garante uma vida digna o suficiente para as pessoas, para que o uso de drogas não seja prejudicial. Porque o uso de drogas passa a ser prejudicial a partir do momento que isso é um subterfúgio para as pessoas. Porque as pessoas não chegam na Cracolândia porque elas fumaram crack, ficaram viciadas e foram para a Cracolândia. Primeiro que eu acho uma falácia, né? Eu acho que é uma hipocrisia falar que a Cracolândia deve continuar existindo porque é direito do indivíduo. Acho que o primeiro direito do indivíduo que é o direito à vida, à dignidade. Então não dá para dizer que aquilo deve continuar existindo no sentido de garantir direitos. Não é digno aquelas pessoas comerem lixo, não é digno aquelas pessoas viverem abaixo de sol e chuva ali numa condição desumana. Isso não é dignidade. Tem muita gente falando de Cracolândia e não faz a menor ideia do que é aquilo, e daí fala muita merda. Eu peço R$1 para comer. Eu não preciso roubar porcaria do seu celular para comer, não. Eu não preciso disso. Sabe por quê? Eu estou na rua. Acho que os lugares mais terríveis, absurdos e horríveis que eu já vi na minha vida foram na Cracolândia. Em coisas que eu fui ali lidar e ver. Qualquer um que for ali ia ficar muito chocado com o que existe ali dentro. Um verdadeiro inferno. As pessoas vivem em função da droga lá. As pessoas não comem, não bebem. Hoje eu estou com 118 quilos, eu cheguei a pesar 68 quilos. Muito magro. As pessoas lá vivem em função do vício. Tudo de mal tem aqui. Se você quer se derruba aqui. A partir do momento que eu conheci o crack, acabou minha vida. Acabou tudo, porque ficou uma vida sem solução. Aonde que o quê? Perdi família, perdi mulher, perdi mãe, perdi todo mundo por causa da porcaria da química. Roubei, matei, fiz uma burrada na minha vida que eu não podia ter feito. Se eu pudesse voltar, mas não tem como, né? A vida do ser humano é uma só. De alguma maneira, o pessoal não tem nada, uma ofensa vira um caso de morte. As situações são muito num fio, assim, sabe? De alguém que tá de boa, acontece qualquer coisinha, já vai tirar uma satisfação, e daí todo mundo já tem uma faca, e daí já vira essa coisa. É assustador porque o que as pessoas têm coragem de fazer para alcançar aquele êxtase do prazer, né? Até vender os filhos para tráfico de órgãos, abortos instantâneos, onde pegam o feto e jogam no canto da sarjeta.
histórias de pessoas que engoliram a droga e a droga pertencia a um grupo de pessoas que estavam usando com eles, e ele abriu o estômago dessa pessoa, tirar a droga e usar a droga do lado da pessoa toda dilacerada, né? Tem um caso de uma moça que hoje não mais, porque a gente fez a cirurgia, encaminhamos ela para a cirurgia, né? Ela tinha uma bolsa de coloscopia e aí ela fazia programas pelo buraco da bolsa. E aí a equipe de saúde muito ali, tentando vínculo com ela, demorou acho que uns 9 meses para ela aceitar o tratamento, a cirurgia de colocar o intestino novamente para dentro, fechar. A Cracolândia é um reflexo grande da sociedade. Se na macro-sociedade você tem estupro, ali também tem. Se na macro-sociedade tem roubo, ali também tem. Na macro-sociedade tem pedofilia? Tem, lá também tem. Então, tudo que você imaginar que tem na macro-sociedade tem na Cracolândia, só que concentrado. E daí isso que é engraçado, né? Esse craco resiste, ele está dizendo então que continuem os estupros, né? Duvido que ele vai lá falar para um craqueiro que não pode estuprar, que não pode passar a mão na bunda das meninas, que não pode chamar de gostosa e de vagabunda. Vai lá, fala para ele. Duvido que eles fazem isso. Quem defende a existência de uma Cracolândia, ela não tem noção da grandeza que isso tem, né? Do mercado milionário que é o tráfico de drogas. São pessoas enriquecendo todos os dias à custa da mazela alheia. Essa concentração de pessoas é conhecido como fluxo. Essa concentração cria um terreno controlado, uma área, um território controlado pelo crime, e os bandidos se apossam daquilo e ali vira um estado paralelo. É muito simples virar e falar assim, legaliza as drogas e acabou o problema, porque você vai acabar com a receita ali dessas organizações criminosas. Claro que não. Você acha que a organização criminosa vai registrar empresa na junta comercial e começar a pagar imposto? Não, vão continuar vendendo droga no mercado ilícito e vai ser muito mais barata do que a droga paga com imposto. Ali a Cracolândia não se mexe ali porque tem um comando ali que cuida. Todo mundo sabe disso. Existem regras não escritas dentro da Cracolândia de respeito que sempre tinham tido e que naqueles meses prévios da operação tinham se perdido, né? Que era não abusar de criança, que era de respeitar os profissionais de saúde, permitir a entrada dos profissionais de saúde no fluxo para ajudar alguém específico que tenha passado mal ou esteja desacordado. Tinham muitas regras, não assaltar os funcionários, não assaltar os profissionais de jaleco. Essas regras tinham se perdido naqueles meses. O próprio crime organizado tinha ali um espaço onde julgava quem deveria ou não ser morto por algum tipo de violação de um código criminal. Na visão do primeiro comando da capital, eles têm uma leitura de que eles vão defender os oprimidos, colocando o Estado e a administração como opressor. Você vai lá na Cracolândia hoje, vai lá com a sua câmera para você ver. Vai chegar alguém e falar assim, o comando pediu para o senhor não filmar aqui, o senhor só pode filmar ali. Na frente da Guarda Civil. Ele continua vendendo ali e marcando o território dentro de São Paulo. Aqui é nosso. Então, a Cracolândia em São Paulo é uma semente do que a gente vê acontecer no Rio de Janeiro. Pó, maconha, dinheiro. Não existe crime organizado sem o envolvimento também de agentes públicos. Corrupção de agentes públicos, facilidade nas leis penais, demora para que um processo seja concluído. Nós tínhamos uma lei que previa uma determinada punição para o traficante. Eu estou falando do traficante. Essa lei foi revogada por outra que é a que está hoje em vigor. Essa lei é muito mais benéfica do que a anterior. Benéfica para o traficante. Punição mais suave. Depois nós tínhamos entendimentos jurisprudenciais já constituídos há muitos anos em nossas cortes, em nossa justiça, que estabeleciam punições severas, regras severas de cumprimento de pena para o traficante. Essas regras
pelas nossas decisões, elas vêm sendo atenuadas por vozes que vêm lá do Planalto, decisões lá dos nossos tribunais superiores cada vez mais benéficas aos interesses dos traficantes. Se nós permitirmos a conduta do pequeno traficante, nós vamos estar dando apoio a quem o comanda. No momento em que a justiça não se ocupa e deixa que aquela pessoa continue vendendo, primeiro, estamos alimentando a cadeia do tráfico. Segundo, indiretamente, estamos prestigiando o grande traficante, porque ele vai dizer, tá vendo, ó, o judiciário está na minha mão, ninguém chega em vocês. Nós estamos dando valor para a garantia que ele dá para as pessoas que ele arregimenta, de que nada vai acontecer com elas. Se misturou algo ideológico da luta antimanicomial com a questão territorial do tratamento, com o crime organizado, com o business que está em volta da questão da droga. A droga, ela não é só a dependência química, tem um negócio por trás dela. O que os governos anteriores chamou de redução de danos foi recursos para uma chamada Bolsa Trabalho, que na verdade acabou aumentando o custo da droga, porque havia um dinheiro maior em circulação, e eu não preciso aqui explicar muito, era dar dinheiro para dependente químico. Se você virar e der dinheiro para um usuário de crack, puro e simplesmente, e no nível de dependência que ele tem, ele vai pegar esse dinheiro e vai consumir mais crack. Ou seja, você está botando lenha na fogueira. Mas só que o emprego era varrer rua 2 horas por dia, dia sim, dia não. Entendeu? A moradia era um hotel dentro do tráfico. E a condição pessoal não mudava nada. As pessoas acabaram trazendo a prática do fluxo para dentro do hotel. Então, muitos hotéis, por exemplo, os funcionários eram agredidos. Se o funcionário quisesse colocar alguma regra, olha, peraí, mas você não vai jogar esse lixo aqui. Era agredido. Oh, mas peraí, aqui não pode entrar toda hora determinado número de pessoas. Não, vai entrar. Trouxe aquela temática do fluxo para dentro dos hotéis. As pessoas usavam o crack dentro dos hotéis. Era cômodo você ter a sua casa do lado do lugar onde você consome o crack. Aqui era uma sala de TV que eles usavam. Eles colocavam uma espécie de mesa aqui e ficavam fumando a noite inteira. Um saía lá, ia buscar, voltava, trocava. A outra dormia ali no canto. O que a gente quer fazer é impedir que aquele lugar seja um polo de atração para mais pessoas ficarem presas àquilo. Só que se você põe todos os serviços do lado daquilo, de uma certa forma aquele lugar vira um ambiente propício para aquilo e cômodo. A gente viu isso acontecer com o programa de Braços Abertos. O tráfico se organizou para captar esses recursos. Inclusive, o próprio tráfico chegava a orientar as pessoas, como os dependentes químicos, como eles deveriam se comportar na entrevista para tal da Bolsa Trabalho. Um equívoco tremendo, tremendo, o que gerou um consumo e uma concentração maior de dependentes químicos naquela região. Agora, tem uma característica, a maioria daquelas pessoas não pagam a droga, eles ganham de graça, porque o tráfico precisa da presença deles ali. Qual era o interesse do tráfico? São as barracas e as pessoas que vêm para comprar. E tinha 15 milhões por mês, 180 milhões por ano de faturamento de pessoas que não são para vender pedrinha de crack. São pessoas que vão comprar droga muito mais cara e mais pesada. Quando eu tirar o dinheiro do crime organizado, quando eu bloquear todo o patrimônio do crime organizado, eu vou fazer com que ele fique menor, enxuto, mais fraco, porque a força financeira é o braço do crime organizado. O PCC, ele ganha dinheiro no tráfico, ele ganha dinheiro no tráfico de armas e ele vai buscar o dinheiro para comprar droga e arma para revender no roubo à carga e no roubo a banco. E aí você vê aquilo que todo mundo sabe para quem trabalha com segurança. Aonde o Estado não está, o crime toma.
O Estado ele tem que dar o contra-ataque dentro da lei, limitado, evidentemente, a atuação do Estado às regras legais, ele tem que contra-atacar. São 20 anos de ausência do Estado. Engraçado que quando você vê agora, você vê toda a força que o Estado tem que impor. Porque você montou, por 20 anos você deixou uma estrutura funcionar, e quem nasceu nessa estrutura nem sabia o que é Estado de administração, o que é Estado de direito, né? E hoje, quando o Estado tem que intervir, ele tem que intervir com mais força. E esse é o grande desafio do crime organizado. Ele se organiza, fica forte e domina. Porque mais do que forte, ele é dominante. E os usuários, por conta do consumo da droga, porque o traficante reconhece, protege o tráfico, que a gente chama dos escudos humanos. Botaram fogo em tudo quando a polícia está entrando aqui na praça. Os bombeiros estão chegando para tentar apagar. E o choque está aqui preparado para entrar, para fazer a limpeza. E aí, para você quebrar esse domínio, você precisa de duas mais forças. E aí o Estado começa a temer por ser mais forte, por ser injusto. As pessoas estão preocupadas. É engraçado que você vê essa discussão, eu fico ouvindo, de que, nossa, mas onde eles vão morar? Aí você fala, mas ali é a rua, ninguém poderia morar na rua a princípio. Porque é uma discussão que você acaba se afastando do direito. Você fala, mas alguém pode morar na rua? Não, né? Se alguém quiser morar na porta de casa, provavelmente o síndico não vai deixar. Mas essa é a nossa leitura. Quando você fala da Cracolândia, você fala, nossa, mas onde eles vão morar? Aí você fala, mas vai morar na praça? Então, você vai criando, no se afastar da lei, um nicho que nem a lei consegue resolver. E o Estado vai ter que usar força. Deus é por nós? Meus filhos, como é que tá? Deus é tão maravilhoso. E é engraçado que na medida em que as pessoas reclamam da Cracolândia, mas na medida em que o Estado impõe força para retomar o que é dele, as pessoas reclamam do Estado. Nunca um bandido me fez passar o que a polícia fez passar aqui. Quer ver o que eles fizeram no meu quarto? Eu acho que realmente a Cracolândia ela tem um aspecto simbólico e a imprensa ela também tem um papel nisso. Braços Abertos teve uma fase que diminuiu um pouco o fluxo. Quando houve ali o final do ano passado que o Braços Abertos iria acabar, ficou em definição, parece que a coisa cresceu e atingiu esse nível e aí todos os dias nos jornais, nas TVs, se mostrou meio que cobrando e preparando uma invasão como essa, né? Política pública boa! Esse povo de rua! O que você tá fazendo aqui é opressão! Isso é ridículo! Parabéns por ter machucado várias pessoas em situação de vulnerabilidade. Qual é que é? Eram 4 quarteirões totalmente dominados pelo tráfico, 600 imóveis e nas ruas, Mercado Livre, com cerca de 20, 30 barracas que vendiam o crack para pessoas de fora. Quando eu cheguei, eu fiquei apavorado. Eu falei, meu Deus do céu, tanto de droga. Era toneladas praticamente. Tinha mais de 20 barracas na Dino Bueno. 20, imagina, 20 qualidades de crack. E
Quanto mais tempo a gente impede que eles formem a barraca, menos terá o consumo da droga, menos terá interesse das pessoas ficarem ali. Mas a gente tem que fazer de modo que não seja agressivo, que não seja violento, que esse que é o grande pulo do gato, vamos dizer assim. Porque, do ponto de vista estratégico, militar ou estratégico policial, é muito simples. Dificuldade de se fazer uma intervenção sem causar uma imagem que apareça na imprensa, apareça publicamente como uma ação violenta, porque é claro que se a polícia chega, nem que seja da forma mais correta possível, e será, né, para fazer a abordagem, aquilo vai espalhar gente, vai ser gente correndo. Essa cena vai acontecer. É fruto normal da atuação da polícia e as pessoas nem sempre compreendem isso. Você não entra no fluxo, então vou fazer a zeladoria. Olha, a zeladoria, todo mundo sai, deixa as coisas. Na volta, se você começa a impedir, começa a ter, por parte do traficante, incitação. Olha lá, ó. Tem um maluco lá de blusa de moletom roxa ou azul, tá vendo ele aqui, ó, pegando na câmera? Ele que tá articulando, olha lá, ele que tá articulando, fazendo o pessoal pegar os bagulho e jogar lá no fogo. Incitam todos aqueles a se revoltar, jogar pedras, jogar objetos, sair correndo pelas ruas, quebrando os carros que estão estacionados. Uma forma de criar no noticiário uma cena que ninguém quer, falando da violência, e a violência que é por parte deles passa a ser violência oficial, por parte do órgão público que fez aquela atuação, seja a Polícia Militar, seja a Guarda Civil, seja a Polícia Civil. Por favor. Oi? Nós só queremos a nossa rua de volta para nós ficar na nossa paz, só isso. Tem vários relatos de pessoas que atuavam na Cracolândia antes de que momentos pré-ação policial, a polícia começa a invadir o fluxo com carro, quase atropelando as pessoas, começa a levar algumas pessoas presas do nada, usuário, e acusar de traficante. Essas coisas começam a acontecer. Ninguém reflete o que é estar ali com aquela farda e ter que lidar com esse problema desse jeito. E você tá ali em minoria e tendo que proteger a sua vida também. Qual é a sua reação como ser humano? Quando aquela multidão se volta e vai reagir agressivamente com você, com um estado de consciência alterado. É natural que você seja reativo. Que ser humano não seria? As pessoas que nunca tinham parado para pensar na Cracolândia abriram aquelas cenas que aparece a polícia entrando. Parece Síria, é chocante, é. Mas só ficou chocado com aquela cena quem nunca tinha posto o pé na Cracolândia e visto o que era aquela realidade no dia a dia. A imprensa contribuiu para essa desinformação, na medida em que a imprensa passou o tempo todo a dizer que havia uma dispersão e que isso era ruim. A dispersão é boa, a dispersão facilita a abordagem e fragmenta o tráfico. Você não é tão efetivo, as equipes de saúde não são tão efetivas na abordagem com os usuários, quando eles estão reunidos em grupo, e é onde eles se sentem fortes, pertencendo a alguma coisa, se ele estiver sozinho, andando na rua, no momento que ele está mais fraco, e naquela hora que a abordagem de saúde chega nele e fala, vamos tomar um banho, vamos sair dessa vida, essa é a hora que ele está muito mais suscetível a aceitar o tratamento. E não é só a droga, todo o ilícito que se dá no território em torno da droga. Prostituição, a exploração sexual de crianças e adolescentes, a exploração de idosos, o trabalho infantil, o trabalho análogo ao escravo, produtos roubados, pirateados, contrabandeados, né, que se deram ali naquele território que se tornou um território sem lei. Fazia festa, hein? Então, do ponto de vista de segurança, saúde e social, espalhar eles é altamente necessário. Só que essa discussão é impossível de ser feita no Brasil. Se o traficante está aqui, o doente está aqui, você tem que levar o doente para mais longe possível do traficante. Não é montar uma estrutura milionária onde se gasta milhões para deixar o cara na mão do traficante. Igual tinha os hotéis. Acabei com os hotéis do Braços Abertos. Acabou, mas montou um monte de container de tenda que tem o mesmo objetivo. Do hotel mudou nada. O cara vem, ele tem comida, tem banho, tem tudo lá dentro, de graça. E como eles não querem acabar com a Cracolândia, oferecendo todos esses benefícios para quem quer se instalar aqui dentro.
Essa droga que chega na Cracolândia, não existe um traficante aliado a uma facção criminosa que reside na Cracolândia. Quem está na Cracolândia é o usuário. Tanto que essas operações dizem ter prendidos não sei quantos traficantes e a droga nunca parou de chegar lá. Quem está lá não é quem faz a droga chegar. Quem faz a droga chegar não fica na Cracolândia. As pessoas fazem esse intermediário, mas uma vez que a droga chega na Cracolândia, quem distribui essa droga são os próprios usuários. O que acontece é que são muitas ONGs profissionais trabalhando aí dentro, com interesses que a gente desconhece, porque eles trabalham mais na manutenção da Cracolândia do que na retirada dela. Eu entrei com ação agora recente para liberar a ação da polícia, para deixar a polícia trabalhar pelo menos. Foi indeferido. Quando é o Estado que se aproxima, aí sempre tem a reação. Não, deixa eles aí, ninguém pode chegar perto, ele tem o direito de ficar onde ele quiser. Não, ele não tem o direito de usar droga a céu aberto. Nós temos uma lei no Brasil, né? Nós temos uma lei aprovada democraticamente pelo Congresso Nacional, que é a nossa lei de drogas, que pune o quê? Pune o traficante, com pena de prisão, mas também criminaliza a conduta de quem porta substância entorpecente. Essa lei ainda está em vigor no Brasil. E a população? Vai ficar à mercê dos doentes? Se são doentes, tem que ser internados. Se são bandidos, tem que ser presos. Tem que definir quem é quem nessa situação. Os moradores vão pagar essa conta até quando? O senhor é morador aqui da região? Eu sou morador aqui, ó. O que o senhor acha dessa situação? Uma passada, amigo. Olha, uma passada isso aqui, ó. Nunca tem uma droga na minha boca. Agora a gente passa com uma usuária de droga. As pessoas que estão na Cracolândia, diferente do que se pensa, elas não estão ali só por causa do crack. Elas estão ali por um senso gregário. Elas se sentem protegidas, elas têm um sentimento de grupo. Você é acolhido. Sei lá, é um ponto de referência para quem já não sabe mais onde procurar, porque eu já cansei de pedir ajuda já para muita gente, para todo mundo. Falei para várias pessoas, me ajuda, eu preciso de ajuda, tô precisando... Todo mundo me virou as costas, até meu irmão hoje me virou as costas. Me deu R$10 para mim ir embora da casa dele porque ele tava com a mina lá. Quando você pergunta para o usuário por que ele está lá, e por que ele quer ficar naquele território, ele fala, porque aqui eu me sinto seguro e protegido. Porque ali ele não vai ser espancado, ali não vai ser violentado, ali não vai sofrer as agressões. Não estou falando da segurança, da sociedade. Porque a sociedade rejeita esse público, né? Então, ele não vai para os outros bairros que vão jogar água nele, que vão jogar pedra nele. Porque as pessoas fazem isso. Eles tratam essas pessoas como desumanos. Então, se você não reconhece aquele indivíduo como igual a você, é assim que eles se sentem. Eu sou invisível aos olhos da sociedade. E quando eu estou lá, eu incomodo. Aqui, eu não incomodo ninguém. A primeira questão é, nem todo usuário de álcool, de cocaína ou de crack é um dependente. Tem pessoas que são usuários controlados, que eles conseguem determinar a quantidade que eles vão usar, o contexto, na presença de quem, ou seja, eles têm um controle daquele uso. A gente chama de dependente justamente o indivíduo que perdeu a capacidade de controlar. E parece que a sociedade só te ajuda quando você está pior. Se você chega num lugar pedindo uma comida arrumada, ninguém te dá. Agora, quando é para você usar droga, você vai lá, você pede, vai. Muitas pessoas não falam, eu sei que você vai tomar crack, toma, vai lá. Tinha uma história de uma trans que as equipes médicas chegaram nela, convenceram para que ela fosse se tratar, e aí perguntaram para ela, mas você não tem nenhum sonho na vida? E ela falou, sim, eu queria ser arquiteta, porque minha irmã é engenheira, eu queria ter um negócio com ela. Pô, então nós vamos te colocar para estudar, para fazer arquitetura. E aí ela falou, não, mas eu não terminei o 2º grau ainda. Tá bom, então nós vamos te colocar na escola. E aí colocaram ela de volta na escola, passou 2 semanas, ela voltou e saiu e voltou para Cracolândia. E foram falar com ela, mas o que aconteceu? Não, eu sou aceita na escola, fui discriminada e tal. E esse é um peso, né? Um fardo, é um desafio de uma realidade pessoal dela. E como é que ela lida com isso? Como é que você muda o mundo? Como é que ela vence esse trauma? A primeira coisa é a singularidade, quer dizer, não tem 2 pessoas iguais lá. Uhum.
pela característica pessoal, pelo problema que tem, pelo grau de dependência, pelo tipo de dependência. Tem pessoas que só dependem de álcool ali, entendeu? O segundo problema é dar um acolhimento médico. Quer dizer, se a pessoa está com síndrome de abstinência, ela tem que entrar num período de desintoxicação. Então, essa desintoxicação ela é oferecida a todo mundo. A desintoxicação é um período de 4 semanas. Depois ele entra num outro processo, que pode durar até 6 meses, que é a reinserção social. Aí você vai descobrir qual é a profissão dele, qual é a habilidade dele, qual é o grau de profissionalização, de empregabilidade. Terceira coisa é você dar um ambiente para ele melhor do que ele tem na rua. O grande problema de uma pessoa que entra em recuperação, ele se recuperou, parou de usar. Quando ele volta para a família, aí a família... Acontece uma coisa sensacional. A família antes tinha, porque o craqueiro dependente também é uma boa desculpa para as falhas da família, que cai tudo nele. O problema é ele. Aí não tem mais esse problema. Aí a família também entra em parafuso. Fala assim, pô, eu não posso mais culpar ele, mas ainda tem uma inércia e vai continuar culpando. Quer dizer, o cara está limpo e está recebendo culpa de uma coisa que ele não está mais fazendo. Aí o que acontece? Ele vai se sentir completamente deslocado ali dentro, porque ele não está sendo bem tratado, ele acha que ele fez uma grande coisa parando de usar, o que não é a grande coisa, é a obrigação dele. E aí muitos não suportam a barra e voltam para lá. E é recebido de braços abertos. A recaída, que é um evento negativo, faz parte do quadro clínico. A recaída, que é uma coisa chata, para nós é o dia a dia. É comum ter a recaída, né? Mas a pessoa precisa entender que é um processo de recuperação de médio para longo prazo. De curto prazo ela consegue ficar em abstinência. A sobriedade vem com o decorrer do tempo só. Também tem o fator psicológico do próprio usuário, que diz, eu estou aqui porque eu sou um derrotado, eu estou aqui porque perdi todas as batalhas da droga, eu estou aqui porque eu não consegui me recuperar, eu saí, recaí, voltei, eu volto para cá porque eu não tenho para onde ir, porque ninguém quer me receber. Então você tem que trabalhar, inclusive, com essa questão da busca da autoestima dele. E a busca da autoestima são em pequenas situações. É um tomar um banho, pentear um cabelo, trocar de roupa, fazer as refeições, comer alguma coisa. Esse momento ele começa a falar, não, dá para eu reagir, eu consigo reagir. Então nós criticamos, apontamos, mas não oferecemos alternativas para essas pessoas buscarem uma vida diferente. Tem 2 jeitos de sair. Um é você desenvolver em você, gradativamente, o desejo de parar de usar. O outro é você ter esse desejo de parar de usar. Sem essas 2 coisas, não para. 10%, 15% das internações feitas pelo Cratóide são involuntárias, né? É um número pequeno até. Mas depois de 3 ou 4 dias, 90% dessas internações involuntárias se transformam em internações voluntárias. Existem estudos no Canadá que eles pensaram muito isso. A eficácia de uma internação não compulsória, de uma internação voluntária, ela é igual a um tratamento sem internação. Só que ela é 50 vezes mais cara a internação. Então por que você vai usar um método que é 50 vezes mais caro e que não é mais eficaz? Não tem sentido. Se você vai para a internação contra a vontade do indivíduo, a taxa de sucesso é menor ainda. Então, mais uma forma de se questionar esse tipo de modelo. É um procedimento médico que deve ser usado em pouquíssimos casos, só naqueles casos gravíssimos, onde existe um risco de vida ou para aquela pessoa ou para quem está no entorno daquela pessoa. Era uma moça que estava entrando em trabalho de parto, que o juiz mandou lá uma equipe médica, ela resistiu, houve a necessidade da condução, ela foi submetida a um exame e o juiz deu a internação compulsória.
É essa situação. São situações extremas. Todo médico que enfrentar um caso desse tipo da Cracolândia, como esse tem vários outros, ele não vai ficar tranquilo em fazer uma internação involuntária. Tampouco ele vai ficar tranquilo em dispensar paciente e falar, esse é problema seu. Eu amo muito o planeta Terra e amo muito todo mundo que existe no planeta Terra. O que você está achando toda dessa situação? Estou achando, sabe o que, meu bem? É que Deus é tão maravilhoso, é que Ele sabe o que faz e eu não sei o que faz. Vamos. E Deus abençoe todo mundo. Eu amo. Eu entendo que uma pessoa que está sob o efeito daquela droga, ela não tem condições de ter discernimento da onde ela vai caminhar. Mas, ao mesmo tempo, eu também não acho que se você manter uma pessoa à força para fazer uma coisa que ela não quer, aquilo vai ser efetivo para transformar ela. Então, talvez exista um meio termo aí entre, tá bom, uma internação compulsória pode ser que funcione no primeiro momento, mas logo depois ela também já não vai funcionar, porque se for à força, as pessoas não vão tá se curando ali, elas não querem estar ali. Então, aquilo não vai ter um efeito duradouro. Você tem que ter vários recursos de política para enfrentar a dependência. A internação é um deles, né? Você tem pessoas que precisam, querem, desejam estarem isoladas para se recompor. E outras são de redução de danos. Redução de danos é um conjunto de estratégias que visa diminuir os riscos relacionados ao consumo de uma substância. Eu posso fazer isso para um usuário. Por exemplo, um usuário de álcool que nem seja dependente de álcool, ele sabe estratégias de reduzir os riscos, tipo, por exemplo, se ele beber, ele não vai dirigir. Existem duas escolas médicas. A Escola Paulista de Medicina diz, você não pode interromper de uma vez, você tem que ir diminuindo aos poucos. A USP diz, não, você tem que interromper de uma vez e ver o que acontece. São duas escolas, nem os próprios médicos, especialistas, ainda chegaram à conclusão do que é. Qual é a melhor? Na opinião, como um ex-usuário, eu acho que aos poucos não funciona. Porque em vez de você estar eliminando o prazer da droga, você está só alimentando ela. Eu acho que, antes de tudo, o conceito aqui no Brasil já começou distorcido, já entrou dentro de uma ótica polarizada, onde é ou redução de danos ou tratamento, quando no mundo inteiro é uma abordagem que existe no decorrer de todas as fases, desde o pouco motivado que não tem nenhuma chance de procurar e que daí você vai usar a redução de danos não para manutenção a perpetuação do uso, mas visando outros danos, que eu acho que isso já é um mal entendido grande que tem aqui, que é assim, redução de danos é distrair essa pessoa e manter ela usando, deixar ela com a liberdade de usar, enquanto que em qualquer outro lugar do mundo, redução de danos tem desfechos bem limitados. Por exemplo, a grande causa-morte da maioria das pessoas de drogas injetável não é a overdose, é a contaminação com hepatite, sífilis e HIV. Né? Então, isso foi o que qualquer lugar do mundo tem estatísticas lindas de redução de danos mostrando que a mortalidade diminuiu. Não diminuiu o uso, mas diminuiu a mortalidade. O Implanon é um dos exemplos, o implante de anticoncepcional. Gente, é a redução de danos mais importante que tem e não estava sendo feito. O Recomeço começou a fazer, com parceria com a Pérola Byton, é feito na unidade Recomeço Helvécia, implante de anticoncepcional para as mulheres pararem de engravidar lá dentro. Já tem um resultado lindíssimo. Focar num grande dano que é crianças nascerem naquele contexto, crianças nascerem com sequelas seríssimas por uso pré-natal, e que isso é redução de danos e tem que ser feito. Primeiro tem que ver que dano que reduz. Porque, para mim, o grande dano é a dependência. Esse é o grande. Agora, ali na Cracolândia, que dano que está reduzindo ali? Me mostra um craqueiro ali que está melhorzinho por causa da redução de danos. Eu não conheço. Porque deram um cachimbo novo para ele não fumar na lata. Isso não é redução de dano, isso é só uma imbecilidade, não reduziu dano nenhum.
Não tem estudo concreto mostrando que o cachimbo poderia ser um agente transmissor. Os danos causados pelo aquecimento da anteninha, né, que eles usam anteninha de carro e acaba esquentando, e quando a anteninha é curta, mais quente fica, mais queima. Eles têm lesões bem importantes na gengiva, no lábio, que sim, minimizariam se eles usassem cachimbos mais compridos. E você até vê na Cracolândia, às vezes, o pessoal com uma antenona, assim, o cachimbo lá na ponta, que ele é esperto, ele não está se queimando, porque esfriou até chegar na boca, ele não está queimando tanto quanto fuma. No começo foi muito criticada a redução de danos, porque se dizia justamente, olha, mas você não está resolvendo o problema, você está só diminuindo os riscos. E isso não é verdade. Num primeiro momento, você só diminui os riscos mesmo. Mas o que se observou em vários estudos cientificamente muito bem conduzidos é que a longo prazo, depois de 2, 3 anos, uma pessoa que é inserida no programa de redução de danos, ela vai abandonando aquele uso até ela ficar totalmente abstinente. A Cracolândia ela é um aglomerado, um conjunto de problemas reunidos num lugar só. E um vai reforçando o outro, um vai interligando com o outro, e você não sabe exatamente qual é a causa mais daquilo. Como é que as outras cidades resolveram isso? Existe isso em outros lugares do mundo? E aí eu descobri que sim, e o nome do fenômeno é Open Drug Scene, ou cenas abertas de uso de drogas, que é uma coisa muito comum na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, e várias cidades do mundo tiveram isso. The discussion in Brazil is like this: harm reduction versus prohibition. It goes together. It's not possible to have one without the other. If we meet them, we say like, oh, I'm going to take you to the Kanda so you can go there and consume something and also have something to eat and have a shower, stuff like that. If a policy for crack, just providing pipes, that's not harm reduction. Not unless it sort of goes with a change of behavior. Harm reduction without affiliated services only gets you so far. And we've seen that, for example, with the Safe Injection site, it's done a very good job of keeping people alive, making sure that they don't seroconvert to HIV, making sure that they don't overdose. However, we need to also put in place other steps for people who seek to go into recovery, who seek to reduce the frequency or cease using drugs altogether. And also we need to provide, as I've said, other services for people who are dealing with some of the things that often come along with intense street-based drug use. So that is dealing with the results of violence, of trauma, and all those sorts of things. We support drug treatment. We support harm reduction. All of our officers carry naloxone for overdoses. It used to be something only delivered by ambulance. Now our firefighters, ambulance, and a lot of private citizens have it. It saves lives, but it's the cheapest thing to do. You know, the enforcement part of it and the education part of it is also critical. I think historically, here in Canada and elsewhere internationally, the idea of addiction has been that it has been a lifestyle choice. We have conducted decades of research that has really demonstrated that addiction is a disease. It's a chronic, relapsing disease of the brain. There are several risk factors that contribute to someone developing an underlying addiction. Part of it is genetic. We think anywhere from approximately 40 to 60%. Part of it is environmental factors. Certainly here at the hospital where I work, I see individuals who are making $500,000 a year who have an underlying substance use disorder, and sometimes the most severely addicted patients that I've seen. So addiction is a disease that spans all sociodemographics, all classes, ethnicities, cultures. It really knows no boundaries. What happens in a community is people, you know, they start doing an illegal activity. When that, whatever it is, when that activity is not checked by the police and kept under control, they feel entitled.
Switzerland was #1 in heroin addiction 20 years ago in Europe. Where you see the trees, this is where the Needle Park begins. We closed that 1992. It was about 2,000-3,000 was high life per day. It's close to the main station. That was a good thing for them. They could come with the train and get over the street and were directly in the scene. In the beginning, it started back in the 70s for rich kids. Lots of people that were addicts sold drugs to finance their drug abuse. Here's the main part of the scene. This is the lab. Lots of them that stayed really day and night here were sleeping under that bridge 24/7. It was so dirty. During the day, you saw rats walking around through the addicts. This was from 92 until 95. You can imagine there were up to 5,000 people here per day, not at once. One comes in, one gets out. I think there is a possibility of curing it after 1 or 2 years of addiction, but then it becomes a chronic disease. Not many of them, but we have patients coming here since 24 years, 3 times a day. So you can imagine that they came here already 20,000 times in this clinic. So this clinic is not only a part of their life and of medication, but it's their social environment. You said that they've been coming here for 20 years or so. Yeah. If they weren't here, they wouldn't be alive anymore. Do you think that this has helped end the open drug scene, the Needle Park? Absolutely. The first time they closed Platzspitz, the first Needle Park, there was nothing where people could go. And they all go to Letten, the second Needle Park. And it was bigger, and it was more dangerous, and it was more dirty, and it was so terrible. And I'm not here because I say, hey, you have to stop take your drugs. We are not here for that. We are here, okay, they take drugs. We can help. We can give you fresh needles. You can have something to eat here. You can have a coffee here. We are here to talk with you. You can take a shower. You can wash your clothes. And you can spend some hours here before you go out, because a lot of people are homeless. I don't think it's one explanation to an open drug scene, but I think open drug scenes develop because we accept. It's what happens when we neglect the people who struggles, and if we push them out of our backyard, open drug scenes can be an answer. So this is the injection room. Oh, okay. Og han synes det helt greit, så tenker jeg at han såpass at kanskje vi kan få se litt grann når han preparerer og sånn. There's a client coming and he don't mind if you're here. Ja. Hi. Hello. We are guests from Brazil. I know that. Yeah. How are you? I got early age in Norway. Fylte 14-årsdagen min I fengselet I Trondheim. He was in prison 14 years old. 14. Lower age of being, you come in prison in Norway is now 15 years. Okay. How do you feel working with this every day, seeing this? Oh, Does I that did it affect for, you? I don't know, 30 years. 30. Yeah, I've been a social worker since 1988. But seeing them Same people. using the drugs, injecting, does that Well, change it's the way you think about it. I heard a psychologist last year saying something that hit me. She said, there's so many different ways psychologically to hurt yourself. This is one.
It's not just the dependence of this chemical substance. It's also a way to live with this pain that you've got inside you, whatever it is. He was in jail, 13-year-old. Yeah. Something happened in his life. He's trying to reduce his pain. But And still, he's a very kind person. Could you feel that? Yes, I did. He's concerned about children in Brazil. Yes. And this is his life, see? Suíça e Noruega tem salas de uso controlado de drogas. Eu não consigo ver isso acontecendo no Brasil. O Brasil não está pronto para isso. Mas dentro daquela sociedade, naquele contexto, um país daquele tamanho, com aquele número de usuários que entravam lá dentro, talvez é factível. Para nossa realidade não é. Eu não vi salas de usos para cidades do tamanho de São Paulo. Eu vi Zurique, uma cidade desse tamanho. Eu fiquei lá 3 horas e entrou 5 pessoas. Você está evitando um consumo descontrolado no espaço de uso seguro. Ou seja, você está monitorando aquele indivíduo, você sabe quanto ele usa, se ele, qualquer problema que ele tenha durante aquele uso, ele vai ser assistido por um grupo de médicos ou paramédicos. Ou seja, é uma forma de proteger aquele indivíduo de consequências negativas. Você evita em espaços de uso seguro as overdoses, de todos os usos exagerados de qualquer substância. E outra coisa também muito importante, talvez aquele usuário, a única forma dele ter contato com uma equipe de saúde seja através da sala de uso seguro. Então, muitas pessoas acabam procurando o serviço de tratamento e chegam a ficar abstinentes a partir daquela experiência de espaço de uso seguro. Todos os especialistas que estão da área de saúde mental, que lidam com a questão de dependência química na área clínica e na área médica, né, de tratamentos, todos são unânimes em dizer isso. O crack é um tipo de substância que não permite que a pessoa fique lá como a heroína ou como outras drogas consumindo e, né, apreciando o seu consumo. Você pegar um usuário de crack e consumir um crack naquele momento, ele tem uma condição, inclusive você não consegue nem abordá-lo naquele momento, porque no dia a dia a gente percebe isso, eles ficam muito mais agitados, eles ficam mais nervosos, eles têm uma reação mais agressiva. Então você tem que, né, respeitar aquele momento que ele consumiu. Agora, fazer uma sala de consumo, de uso controlado para esse público de usuários de crack é um risco à condição dele, de vida. Skid Row is 50 square blocks of just a lot of encampments, a lot of services, shelters, missions. You see just people that don't have anywhere to live or any kind of home or shelter. So it's just street after street of just tents and people wandering the streets. A lot of people are just trying to make it through the day and do their own thing. Sometimes, yes, there can be violence. It all comes along with just having anywhere between 5,000 to 8,000 people in this little area. That's what estimates show. It's very present. You can't ignore it. You see people every day. If you're outside walking 1 block, you're going to see someone with their tent or with their sleeping bag or talking to themselves, walking in the street. So while we're the richest country here, the United States, in the world, and we have Skid Row, we have allowed it to exist, which is a shame. These are overdose prevention kits. We train our clients and all staff at Homeless Healthcare on how to utilize them. Basically, if someone is experiencing an overdose using opioids like heroin and stops breathing because they've utilized too much, they can be given naloxone, it's also known as Narcan, and they take them with them. So if there's an overdose in the area, they can be first responders and save a life. Ways to administer naloxone, one is through the vial and syringe. Another is intranasal, where you spray it up someone's nostril. It takes effect within 45 seconds. The third is auto-injector. To inject, place black end against outer thigh, then press firmly and hold in place for 5 seconds. This one doesn't have anything, but 5, 4, 3, 2, 1. Injection complete. so we give out
close to 300 of these kits every month. If they are out, they can come back and let us know, hey, I need another overdose kit. And that does happen all the time because our clients will have them confiscated or they will utilize them to save a life. Whatever the reason, if they need another one, we provide them. And everything here we do free of charge, all of our services at Homeless Healthcare. Quando eu falei com as pessoas nos países que usam heroína, uma coisa que veio à tona o tempo inteiro era o efeito da droga. E a heroína é uma droga relaxante. E o efeito que ela tem nas pessoas é diferente do crack. Agora, qual é o substituto para uma droga estimulante como o crack? Não tem isso. The treatment options for people who use heroin versus people who use crack cocaine are quite different. Ever since, the mid-90s, we've had in Vancouver methadone treatment for people who are addicted to heroin. And it's not a cure, it's not perfect. Not everyone who goes on methadone succeeds on staying on methadone, but we do know that people who are on methadone are less likely to overdose. They're less likely to be engaged in criminal activity to feed their addiction. They're less likely to acquire HIV. So it's clearly a good treatment, and clearly it's helped the people in the downtown east side with their health and well-being. However, we don't have a similar treatment for people who are using crack or stimulants. E tem coisas que você acha que você está fazendo para ajudar alguém, você pode estar ajudando a destruir aquela pessoa. Se você pegar e dar só assistência para um usuário de crack, essa pessoa ela não tem disciplina, ela não tem capacidade de colocar limites na própria vida dela. Essa assistência ela não se torna uma assistência, ela se torna o que falta para ela terminar de se destruir. Você tem que trazer regra para a vida delas junto com assistência. Se você só dá regras, ela não tem estrutura também para seguir aquelas regras. Existe uma combinação que precisa ser feita entre assistência e ordem e regras. Isso é uma coisa que os outros países entenderam. Throughout the United States, drug courts have become institutionalized and have become a valid way of addressing what is a societal problem. But we have figured out in terms of the court system that our role is important as well. And we have been able to treat people who come through the criminal justice system who have substance use issues, right, by providing alternatives to incarceration. So rather than punishing them for what we now understand is a disease, right? What we try to do is get them into programs and provide them the tools so that they can avoid criminal convictions, they can avoid incarceration, and really try to lead a drug-free existence. And we have found that this has been very, very successful. It's totally voluntary on their part, and it's something that they have to agree to and make a commitment to doing, because a 9-month program can be very difficult. People relapse, that's a reality. We are designed to deal with that. We don't punish people in the sense that if somebody relapses first time, we give them the jail alternative. I mean, we will certainly work with an individual until such time as everybody believes there is nothing more that can be done for that person. I get to see defendants reunited with their families, saying, "Oh, I've made amends with my mom. My dad's talking to me. My kids are interested in me." They get their kids back. They get jobs, and they can hold jobs, and they don't get rearrested. That's the reward you get, and you can see that because those people don't come back into the courtroom. From another perspective, the treatment courts have been very, very effective in, reducing the amount of money spent in the criminal justice system with drug users and also reducing recidivism. So I think on many different levels, we have shown that this is a very valid way of addressing the problem. A suposta ideia de que eu tenho que dar assistência incondicionalmente para as pessoas, ela é um grande erro. Assistência sem disciplina, sem regras, você ajuda essas pessoas a se matarem. A assistência social hoje é voltada para o dependente químico
E a população não precisa de assistência social? Dá para dizer, então, que os direitos humanos só vale para alguns e não para todos? Com certeza, com certeza. Eu falo sempre que a gente vive numa prisão domiciliar. A gente sai para trabalhar e chegou à noite tem que ficar confinado dentro de casa. Por quê? Porque você sai para a rua, você é assaltado, você é furtado, as pessoas são coagidas no meio da rua, são intimidadas a entregar pertences para sustentar o vício dessas pessoas que vivem lá no fluxo. É uma área onde o tráfico manda. E, lógico, coberto por direitos humanos, Ministério Público e ONGs, uma renca de gente que protege essas pessoas em detrimento da população que é totalmente esquecida, né? No mundo todo, trazer ordem foi absolutamente necessário para resolver as cenas de uso aberto de drogas. E Nova York adotou a política de tolerância zero. E é exatamente sobre isso, você não permitir que as pessoas façam o que elas querem. E você começa a criar um efeito, uma reação em cadeia de comportamento, você vai mudando o comportamento das pessoas em pequenas coisas, aonde elas não se sentem mais confortáveis ou elas têm receio de cometer os delitos. There's a lot of people that feel that we shouldn't arrest traffickers who are addicted. And to me, that's as foolish as saying we shouldn't arrest murderers who are addicted. There's lots of people who have drug addiction problems. Again, that's a medical issue. We deal with behaviors. So as far as I'm concerned, if an addicted person is trafficking, then they're subject to arrest. Although our focus is not going to be on the junkie who's, selling some, narcotic, so that they get some free product. Our focus would be on going higher and getting people who are profiting from it. We accept that we have drug users, and we're going to make their drug use at the beginning as safe as we can, if they will participate with us. It doesn't mean we're not going to do enforcement. It doesn't mean that we're going to give up parts of our city to organized crime. Como fazer a Constituição prevalecer naquele lugar? Porque senão eu tenho que rasgar a Constituição brasileira, não vale de nada. Está escrito, mas não é cumprida. Existe sempre uma pressão para que isso acabe muito rapidamente, como se fosse um passo de mágica. Você tem que fazer algo permanente, consistente e que ganhe força e que à medida que vai avançando, mais pessoas vão sendo atendidas, assistidas e à medida que vai avançando o combate ao tráfico e o traficante encontre uma dificuldade que ele deixe de usar aquele espaço com isso. Eles não acreditam em nada que você fala por princípio. Você fala que vai dar habitação, eles não acreditam. Você fala que vai remover as famílias por um período das residências e dar auxílio aluguel. Eles não acreditam. Então, assim, é interessante notar o descrédito do poder público com relação a qualquer promessa que ele venha fazer ou qualquer compromisso que ele faça com aquelas famílias. Não vai adiantar nunca, a cada 4 anos, mudar o projeto. Tem que ser implantado e seguido. É preciso muitos braços, é preciso muitas redes. Muita gente do bem tem que vir para cá, tem que entender essa problemática da Cracolândia. Não é da noite para o dia, né? Não vai ser em 30 dias, não vai ser algo tão emergencial assim. É um trabalho a longo prazo. Eu não acho que vai existir alguma cidade brasileira grande onde não haja algum aglomerado de usuários pequeno. Eu acho que é utópico achar que se elimina esse contexto, mas eu não acho que aquele contexto, daquela proporção, e com aquele nível de descontrole é inevitável. Eu acho que é evitável, se previne e eu acho que dá para melhorar muito. Combining the control measures, the prevention measures and the treatment measures and the harm reduction measures. First, if you make an integrated policy, you have a chance to turn the tide and having the problem diminish. Se algum de nós tiver problema com álcool e drogas hoje e desejar fortemente buscar um tratamento, não vai conseguir com grande facilidade. Vai passar por algum tipo de triagem, fila, espera, avaliação, que pode demorar de semanas a meses,
que aquela motivação que eu tenho para o tratamento possa se perder. Conseguir reestabelecer vínculos, reestabelecer o prazer por outras vias, eventualmente pode sim ter uma recaída que vai ser diferente, né? Porque vai ser uma recaída, vai ser um lapso, vai ser, ups, escorreguei. I don't think there is any winning strategy. You don't solve the problem, you live with the problem in the best possible way. Então você acha que a Cracolândia tem solução? Tem solução. Mas nós precisamos sentar lá e começar a conversar com aquelas pessoas e saber o que a gente pode fazer por cada um. Você pode não concordar com o que você viu aqui ou o que você ouviu, mas você vai ter que refletir. Será que o problema é a Cracolândia? Será que o problema é a sociedade que não sabe ver que isso é um foco de doença, é um foco de desespero, solidão, falta de humanidade, falta de respeito?